Olá, sejam bem-vindos. Hoje nosso mergulho é para desmistificar um conceito espiritual que pode parecer bem complexo, indo direto na fonte, sabe, na obra de Allan Kardec, para entender de vez o que é a obsessão. E para começar, vamos pensar um pouco sobre essa pergunta. A ideia de que uma influência que a gente não vê pode de alguma forma agir sobre a nossa mente? Bom, essa ideia é exatamente o centro da nossa análise de hoje. Ok, vamos fundo nisso. A definição fundamental vem direto do texto. Kardec descreve a obsessão como um domínio que certos espíritos exercem. E tem um ponto aqui que é crucial notar. Ele afirma que os bons espíritos, eles aconselham, eles ajudam, mas eles nunca, jamais impõem alguma coisa. Agora, o que é fascinante aqui é que a obsessão não é uma coisa só, um bloco único. A fonte classifica o fenômeno em 3 categorias bem distintas, e a gente vai explorar cada uma delas, da mais leve para a mais grave. A primeira forma e a mais branda é a chamada obsessão simples. Nesse caso, a pessoa sabe perfeitamente que está lidando com o espírito enganador. É mais um incômodo, sabe? Uma perturbação do que um perigo de verdade. Porque a pessoa não se deixa enganar, ela reconhece a má intenção ali. Em seguida, vem a fascinação. E aqui, olha, a coisa fica bem mais séria. O espírito é descrito como alguém ardiloso, hipócrita, que cria uma ilusão tão forte que chega a paralisar o julgamento da pessoa. A vítima acaba desenvolvendo uma confiança cega no obsessor. Fica incapaz de perceber o absurdo da situação, mesmo que para todo mundo ao redor seja óbvio. E por fim, a forma mais severa de todas, a subjugação. O texto usa uma expressão bem forte, diz que é um verdadeiro jugo. Aqui, a vontade da pessoa é totalmente paralisada. Ela pode ser forçada a tomar decisões completamente sem nexo ou, em casos de subjugação corporal, até a fazer coisas, atos físicos, contra a própria vontade. Então vamos só recapitular rapidinho as diferenças? Na obsessão simples, a vítima percebe o engano. Na fascinação, o raciocínio dela está paralisado. E na subjugação, mesmo que a pessoa perceba, ela não tem forças, ela está impotente, com a vontade totalmente dominada. Fica bem nítida a escalada do perigo, né? Certo. Mas então, como é que se pode identificar uma influência dessas? Bom, a fonte nos dá uma lista de características bem específicas para a gente ficar de olho. Essa lista aqui é quase um guia prático. Pontos como a insistência de um único espírito se comunicando sempre, a recusa em aceitar qualquer crítica e aquela confiança cega nos elogios são todos sinais de alerta bem importantes. E os sinais vão desde o campo psicológico, como a ilusão, até o físico mesmo, como essa compulsão para escrever, ou até barulhos e perturbações no ambiente. Mas por que isso acontece? Qual é a motivação desses espíritos inferiores? A análise não para no o quê. Ela vai além e investiga o porquê por trás da obsessão. As motivações são bem variadas, na verdade. Pode ser desde uma vingança pessoal, às vezes ligada a outras vidas, até o puro e simples desejo de fazer o outro sofrer por maldade mesmo. A fonte também fala da inveja do bem, da covardia de se aproveitar de quem é mais fraco e até do orgulho de espíritos que, olha só, querem impor as próprias ideias. Agora, vamos ver um exemplo prático que o texto traz. 2 irmãs estavam sofrendo com coisas estranhas em casa. Roupas rasgadas, espalhadas por tudo, mesmo quando ficavam trancadas. Elas foram buscar ajuda para entender o que estava acontecendo. A resposta que veio de um espírito superior foi direta e, para ser sincero, bem surpreendente. A causa não era um ataque do nada. O espírito obsessor estava se vingando porque, quando era vivo, foi vítima da maledicência da fofoca delas. Ou seja, a influência só existia por causa de um comportamento das próprias vítimas. E aqui está o ponto central disso tudo. O texto argumenta que as nossas próprias imperfeições morais podem ser a porta de entrada para esse tipo de influência. A melhoria pessoal, a reforma íntima, é apresentada como a principal linha de defesa. E aqui a análise nos dá um contraponto que é importantíssimo para a gente não tirar conclusões apressadas. Nem tudo que dá errado na vida deve ser colocado na conta de uma causa espiritual. Essa história é sobre um agricultor que viu o gado morrer e já culpava feitiços, maus espíritos, mas depois de uma investigação a resposta foi totalmente imaterial. Os currais dele estavam em péssimas condições, infectados, mal cuidados. A lição é bem clara. Antes de procurar causas ocultas, é preciso primeiro esgotar todas as explicações lógicas e práticas. Então a gente chega na parte mais construtiva dessa análise: como combater a obsessão.
E a resposta, curiosamente, foca muito menos em rituais externos e muito mais numa transformação que vem de dentro. A tese central da solução que o texto propõe é essa: a libertação de verdade, a que dura, vem de dentro. É sobre atrair bons espíritos pela prática do bem e pelo esforço sincero de se tornar uma pessoa melhor. A gente vê aqui dois caminhos bem opostos. Reagir com raiva, com impaciência, segundo o texto, é dar exatamente o que o obsessor quer, é alimentá-lo. Já a abordagem que funciona é outra história. Envolve paciência, orar pelo espírito que perturba e, acima de tudo, o compromisso com a própria reforma moral. E isso nos leva a uma analogia muito poderosa do texto. O conhecimento sobre esse assunto não é para gerar medo. Pelo contrário, é para empoderar. É como se a gente trouxesse um inimigo que age nas sombras para a luz. A partir do momento que a influência é entendida, que ela é desmascarada, ela pode ser combatida de frente. E a gente encerra com essa pergunta, que fica para reflexão. Se o caminho para se libertar é a melhoria de si mesmo, o que isso significa na prática para cada um de nós? O primeiro passo, talvez, comece no exame da própria consciência.